Vidas que inspiram. Bonifácio. O desenvolvimento das missões católicas romanas na Europa Central durante a Idade Média foi realizado através da obra de Bonifácio, mais do que qualquer outro indivíduo. Ele tem sido chamado de o maior missionário da Era das Trevas, um dos missionários mais notáveis em toda a história da expansão do cristianismo e um homem que teve profunda influência na história da Europa, mais do que qualquer outro inglês que já viveu. Todavia, apesar de seus esforços sinceros para desempenhar o trabalho missionário como ele e os oficiais da Igreja Católica Romana o entendiam, sua carreira, segundo Raymond Edman, reflete o descrescente nível espiritual do cristianismo inglês e continental, que começara a enfatizar mais a Igreja do que a Cristo, mais o sacramento do que a Escritura. Bonifácio nasceu em Devonshire, na Inglaterra, em fins do século VII. Ele entrou para a vida monástica quando jovem e aos 30 anos foi ordenado sacerdote. Embora tivesse tido excelentes oportunidades para destacar-se como clérigo em sua pátria, seu interesse se concentrava nos pagãos do continente, ainda não cristianizados. Porém, a sua primeira viagem oficial aos Frisões da Holanda foi mal sucedida devido à oposição e tumulto políticos. Ele voltou à Inglaterra tentando permanecer ali e aceitar um cargo como principal de um mosteiro, mas sua preocupação com as missões estrangeiras não o deixava e em 718, 3 anos depois da sua primeira viagem, ele voltou ao continente. Dessa vez, seguiu primeiro para Roma, pois aprendera uma lição através da primeira experiência. O reconhecimento e o apoio papal eram essenciais e foi isso que buscou e recebeu em Roma, um endosso que abrangeu toda a sua carreira. Não era mais um missionário independente que partia para evangelizar o mundo pagão, mas um emissário de Roma, comissionado para estabelecer a autoridade papal sobre a Igreja na Europa Central. Bonifácio viajou primeiro para a Alemanha e depois voltou para as Terras Baixas durante 3 anos antes de retornar à Alemanha, onde serviu durante o resto de sua vida. Em 723, ele fez uma segunda viagem a Roma, quando foi consagrado como bispo missionário para a Alemanha pelo Papa Gregório II. Depois de voltar à Alemanha, ele começou sua obra missionária com o máximo empenho e ganhou uma reputação de coragem através de toda a região do Reno. Muitos dos chamados cristãos dessa área haviam revertido as práticas pagãs durante sua ausência, achando-se envolvidos na adoração de espíritos e artes mágicas. A fim de equilibrar esse sacrilégio, Bonifácio estava convencido da necessidade de medidas drásticas, de modo que golpeou ousadamente o próprio coração do culto pagão local. Ele reuniu uma larga multidão em Geismar, onde se achava o carvalho sagrado do Rei Trovão, e diante dos olhos espantados do povo começou a cortar a árvore. Foi um ato de desafio, mas que claramente chamou atenção para o fato de que não havia qualquer poder sobrenatural na árvore ou no Deus a quem adoravam. Ao mesmo tempo, isso aumentou o prestígio de Bonifácio e logo relatos fantasiosos se associaram ao incidente, um deles contando que ao cair o monstro gigantesco, seu tronco se partiu em 4, cujas partes, ao tocarem o chão, milagrosamente tomaram a forma dos braços de uma cruz, ambos com a mesma medida. Esse foi um golpe de mestre da política missionária. Segundo Schaff, e 2.000 pessoas reconheceram a superioridade do Deus cristão
e se submeteram ao batismo. Bonifácio sentiu-se encorajado e aliviado pela reação positiva e continuou com a mesma atitude, destruindo templos e santuários, esmagando pedras sagradas, fazendo-as em pedaços. Aos poucos, no entanto, ele começou a questionar o valor desta abordagem agressiva. Confiou suas dúvidas a outro bispo que aconselhou, afirmando que tais métodos violentos não eram prudentes e que uma abordagem mais significativa e duradoura seria fazer-lhes perguntas sobre os seus deuses, inquirir sobre a origem deles, seus atributos aparentemente humanos, sua relação com o começo do mundo e deduzir, assim, tais contradições e absurdas de suas respostas que eles ficariam confusos e envergonhados. Qualquer que tenha sido o impacto do corte de árvores sagradas e a derrubada de santuários sobre a obra evangelística inicial, ficou evidente que muito mais seria necessário para construir uma igreja permanente. Bonifácio, baseado em seus antepassados celtas, continuou a aplicar o conceito de missões monásticas que iriam preparar o caminho para um clero nativo treinado. Vários monges trabalhavam com ele e, à medida em que eram designados para uma nova área, cada um estabelecia um claustro, dando início a sessões de treinamento para os novos convertidos. O único aspecto realmente inovador deste ministério foi o recrutamento entusiástico de mulheres para servir a causa missionária. Pela primeira vez em séculos, escreve Latourette, encontramos mulheres tomando parte ativa nas missões. Até o século XIX, não mais as vemos tão proeminentes na representação da fé entre os novos cristãos, a não ser, talvez, no empreendimento dos morávios no século XVIII. Em 737, após sua terceira visita a Roma, Bonifácio foi autorizado a organizar bispados através da Bavária e em 744 ele fundou o famoso mosteiro de Fulda, que permanece até hoje como centro do catolicismo romano na Alemanha. As fenomenais realizações atribuídas a Bonifácio não poderiam ter sido levadas a efeito sem o apoio do poderoso Charles Martel, cuja vitória sobre os muçulmanos da Batalha de Tours, em 732, marcou um ponto crítico no conflito contra os islâmicos. Sem a proteção do príncipe dos francos, escreveu Bonifácio, não posso nem governar o povo ou a igreja, nem defender os sacerdotes e auxiliares, os monges e as freiras. Não posso também impedir a prática de ritos pagãos e a adoração sacrílega de ídolos sem uma autorização e a reverência inspirada pelo seu nome. O ministério de Bonifácio foi até o fim apoiar a Igreja Católica Romana, fazer voltar o coração dos saxões pagãos para a fé católica, em suas palavras, e reuni-los aos filhos da Igreja-mãe. Dessa perspectiva, não é de surpreender que a obra de Bonifácio entrasse em conflito com os empreendimentos missionários dos monges celtas franceses. Ele colheu os frutos do trabalho deles, segundo Schaff, e destruiu o que restava da sua utilidade, a qual poderia ser assegurado mediante uma norma cristã liberal. Bonifácio odiava qualquer aspecto de individualidade. Para ele, o verdadeiro cristianismo se identificava com o romanismo. O fato de inúmeros missionários celtas serem casados e defenderem o casamento clerical era considerado anátema por Bonifácio, mas imbuído da paixão romana pela uniformidade, assuntos triviais como uma data para a Páscoa, o direito de comer certas carnes e a frequência com que deveria ser feito o sinal da cruz durante a missa, fizeram com que ele os denunciasse como sendo falsos profetas. Durante os últimos anos do seu ministério, Bonifácio abandonou o trabalho administrativo da igreja, que consumira por tanto tempo
grande parte de suas energias e voltou à obra missionária. O espírito missionário prevalecia, escreve Neale, e o fez partir de novo para terras onde o nome de Cristo era desconhecido. Em 753, ele voltou à Holanda, a fim de ministrar aos frisões que continuavam na sua maior parte sem ser cristianizados. Foi ali, nas margens do rio Borne, que ele e cerca de 50 auxiliares levantaram tendas em preparação para um serviço de confirmação de novos convertidos, mas este jamais se realizou, pois um bando de pagãos armados os atacou e os matou, terminando assim o ministério do mais ativo e aparentemente bem-sucedido missionário da Europa medieval. Livro Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker.